tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como nós estamos? Vamos aqui colocar o nosso comentário e vamos publicar e vamos fixar para quando você chegar, você saber do que se trata a nossa live de hoje, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, hoje nós estamos aqui para construir essa tarde falando da 8ª lei das 16 leis do sucesso, tá? Hoje nós vamos falar de autocontrole e de verdade, o que é que a gente deve controlar, tá? Aqui dentro de uma releitura do Jacob Petri e as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, tá? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa tarde para você que vai estar chegando, boa tarde para você que já chegou e eu não vi, porque agora eu vou fazer a partilha, né? Vamos aqui chamar os nossos amigos e as nossas amigas. Se você passar depois, estiver passando pelo Facebook, por favor, né, deixe lá o seu comentário. Se você estiver passando também aqui pelo Instagram, deixe o seu comentário. Se você está aqui comigo, você vai passar a tarde aqui comigo, vai lá também depois de eu deixar salva, deixa o seu comentário. E no YouTube, mais ainda, tá? Se por acaso você está nessas plataformas e ainda não me segue lá no YouTube, Maria Viana X. Eu preciso de você para a gente poder levar esse conteúdo para outras pessoas. Se ele está agregando na sua vida, glória a Deus. Se ele não está agregando, glória a Deus também, tá? Mas tem pessoas que vão estar precisando exatamente dessas palavras, do jeito que elas estão aqui. Porque o Senhor suscita aqueles com quem a gente vai conectar, né? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu dar uma chamada aqui no meu amado mestre. E seja você também a pessoa importante desse dia de hoje, que eu estou aqui, ó, lhe procurando, no mano a mano, para estar lhe encontrando e estar lhe trazendo para cá. Nem que seja depois, nem que seja à noite, tá? Então, seja bem-vindo e bem-vinda, boa tarde a todos. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, eu tenho 2 filhas e eu gosto de partilhar a minha tarde com você, trazendo aqui conhecimentos, trazendo aqui esclarecimentos, dentro daquilo que a gente pode estar crescendo, estar se desenvolvendo. Eu gosto de estar falando da saúde da tríade, né? Corpo, alma e espírito, mas ultimamente eu tenho ficado aqui com esses livros e esses ensinamentos do nosso amado mestre, o Jacob Petri. O Jacob, que é um escritor aí de best-sellers, mais de 5 best-sellers, né? Aí já colocado com a sua sabedoria pra gente. Tá? Então, só mais um instantinho, chamei aqueles que eu queria, e se por acaso você não foi chamada, foi porque você não apareceu aqui para mim, mas eu bem que gostaria de estar contando com você, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde, Gaudêncio, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Gratidão por você já estar aqui. Tava acabando de partilhar, mandando esse aviãozinho aí. Se você não quer mandar o aviãozinho, pega essas reaçõezinhas aí, ó, que tá aí do seu ladinho, e aperta esses coraçãozinhos, aperta esse chorinho, faça o que você quiser, porque o robozinho vai ficar mandando para mim essa live para outras pessoas, tá? Gratidão por você já estar. Hoje nós vamos continuar naquela mesma pegada, tá? Ontem a gente falou de entusiasmo, a gente falou de propósito. Ontem nós estávamos falando aqui da 7ª lei, das 16 leis de Napoleão Hill, né? As 16 leis do sucesso. E hoje nós vamos falar de autocontrole. Autocontrole, tudo que é auto diz em respeito a você. A autoconfiança é a confiança que você tem em você mesmo. O autocontrole é aquilo que você pode controlar em você. E aí eu estava provocando, assim como o meu amado mestre, e o que é que a gente deve controlar na gente, tá? Então hoje a gente vai falar muito aqui de mentalidade, a gente vai falar muito de pensamentos. Tá bom? Então, nessa série de lives que eu tô fazendo, as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, né, e releitura do Jacob Petri, hoje a gente vai falar de autocontrole e o que é que a gente deve de verdade estar controlando. O que é que eu devo controlar? O autocontrole, e eu quero fazer bem tranquilo, tá, Gaudêncio, para você cada vez mais se desenvolver. Então, o autocontrole é a capacidade que nós temos de dominar os nossos próprios pensamentos, tá? Sem o autocontrole, a nossa imaginação, e a gente já fez uma live sobre a lei da imaginação, sem esse autocontrole, sem você dominar os seus pensamentos, a imaginação vai ficar perdida, vai ficar sem comando, fica devaneando. E a mente vai assumir, a alma, vai assumir as rédeas da nossa vida e vai nos puxar para onde ela quiser. Vai fazer a gente perder energia e criar muita confusão na nossa vida. Por que é que uma alma se perde? Uma alma se perde porque ela não sabe, ao invés da gente estar a consciência maior, tá aqui cuidando e tá comandando, é ela quem faz uso da gente, tá?
Ter o autocontrole é exercer controle de verdade sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Então, a gente já viu também que somos nós que criamos a nossa realidade, tá? E para a gente criar essa nossa realidade, a gente cria porque a gente imagina, a gente cria porque a gente pensa, a gente cria porque a gente vai lá e faz. Mas tudo começa, e eu canso de mostrar para vocês que tudo começa. Tudo que existe aqui para a gente viver nesse mundo natural, nesse mundo da matéria, antes de ser matéria, antes de chegar a ser físico, passou primeiro pela imaginação, passou primeiro pelo pensamento de alguém. Então, para poder chegar no mundo físico, passou pelo pensamento, passou pela matéria. Se tudo que eu crio com o pensamento, quais são as qualidades dos pensamentos que a gente está tendo? Tá? Então, esse é o chamado de hoje, é a gente ter a consciência de estar vendo o que é que eu tenho que realmente controlar na minha vida, se autocontrole diz respeito a me controlar. Então, se eu preciso me controlar e eu já sei que eu crio a minha realidade, tudo que existe já foi criado antes no campo mental, então eu preciso selecionar o que é que essa mente está fazendo. Se eu não tiver esse controle, ao invés de eu usar a mente é quem vai estar me usando. Então a mente, a minha alma, vai montar, né? E aí vai ser, ao invés de ser o cavaleiro em cima do cavalo, vai ser o cavalo em cima do cavaleiro. Ele é quem vai comandar, tá? Boa tarde, Ale Queiroz e também a nossa Deia. Seja bem-vinda, viu? Eu já compartilhei, agora eu não fico esperando porque a gente tem que honrar quem já tá aqui, né? E aí Gaudêncio chegou para me recepcionar. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E quem passar depois, deixa aí o seu like, deixa o seu dislike, deixa o seu ponto de vista. Vocês entenderam? Rapidinho aqui, ó. Hoje, para a gente estar falando de autocontrole, a gente tem que saber que o autocontrole é a capacidade que nós temos de dominar o nosso próprio pensamento, tá? Sem autocontrole, Emily, seja bem-vinda, viu, meu amor? Então, sem autocontrole, coloca os dedinhos aí nesses bichinhos aí, né? Para poder estar tendo sentimento, para poder o robô dizer que é bom. Acabei de fazer atendimento e deu tempo. Ai, que linda, que coisa rica. Seja sempre muito bem um sucesso, tá? Para assistir essa live. Então, hoje, para a gente estar falando, se você souber, se você não tiver autocontrole, a nossa imaginação, ela vai se perder em devaneios, tá? E a nossa mente é quem vai assumir as rédeas da nossa vida. Vai nos puxar, a mente, a alma, vai puxar para onde quiser. Então não vai ter um espírito que comande, não vai ter uma consciência que comande, não vai ter uma autoconsciência para ali fazer e a consciência chegar e dizer isso assim é bom, não. Ela é quem vai estar mandando em tudo. Então ter autocontrole é exercer controle sobre a qualidade do nosso pensamento, tá? E para dar um mergulho, para a gente poder dar aí um mergulho para dentro, em busca do nosso potencial máximo, nós precisamos desenvolver. Se eu quiser, e a gente vem vendo esses dias todos, se eu quiser ir buscar o meu poder interior, buscar a minha força interior, se eu quiser ir buscar dentro de mim aquilo que é potência mesmo, para poder eu estar entregando no meu, vou fazer o meu propósito. Então eu quero descobrir, ainda ontem a gente falava disso, eu quero descobrir o que é que eu tenho de melhor, eu vou buscar dentro de mim. Para eu poder dar esse mergulho aqui para dentro, indo buscar esse potencial, eu preciso desenvolver esse domínio absoluto sobre o pensamento. Lembra que a mente vai ficar devaneando, vai ficar me puxando para onde ela quiser, e aí depois de eu ter esse domínio completo, eu vou usá-lo, né? Eu vou usá-lo para canalizar essa energia física, mental e espiritual, para poder usar no fim específico que eu criei. Veja se ficou claro para vocês. Eu quero ir lá dentro de mim para eu descobrir o que é que eu tenho de melhor para eu poder servir o mundo. E aqui, quando eu encontro o meu potencial, eu preciso, para eu poder buscar isso, eu não posso deixar o meu pensamento ficar me boicotando. Eu não posso deixar o pensamento ficar aqui me tirando, me distraindo, tirando do meu foco. Então, quando eu tiver esse domínio absoluto sobre o pensamento, eu vou poder usá-lo, o próprio pensamento, porque aí ele é uma ferramenta maravilhosa quando tem alguém mandando nele, e vou canalizar toda a minha energia física, mental e espiritual para poder estar colocando essa energia naquele fim específico que eu já defini quando eu coloquei no meu propósito. Então, é você estar no comando, tá? Se tudo que aqui eu quero que vocês fiquem bem atentas, porque a gente já viu até aqui que você cria a sua realidade. Você cria a sua realidade com o quê? Você cria a sua realidade com aquilo que você está alimentando, tá? Se você quiser, você cria. Se você não quiser, você cria, porque você não está gerenciando, você não está cuidando, você não está tendo conhecimento suficiente. Então, você, querendo ou não, está acontecendo, tá? Então, se tudo que a gente cria
Primeiro é criado no pensamento, e se a natureza, Deus, né, nos dotou de tal forma que temos o controle absoluto sobre o nosso pensamento, nós temos o controle. Agora a gente pode não estar sabendo fazer, tá? Mas Deus nos deu a capacidade da gente dominar completamente o pensamento. Então, temos controle absoluto também sobre o que nós criamos. Eu crio com o pensamento. Deus me deu o controle de eu selecionar e usar o pensamento do jeito que eu quiser. De quem é a responsabilidade? Da realidade que está vivendo, tá? Estou indo ver o meu filho no hospital, ele está na UTI. Eu sei, ideia, porque esses dias a Arenice, né, comentou que você está passando esse momento aí difícil, esse momento aí de desafio, tá? E aí o que a gente pode dizer para você é o seguinte: vai em paz, vai com Deus, né? Deixa Deus agir, tanto na sua vida, quanto na vida da sua família, quanto na vida desse filho, né? O que será que esse filho já te ensinou até aqui? Tá? E o que ele pode estar ensinando muito mais. Então vai com Deus, vai em paz, tá? Depois você assiste, tá? Um beijo no seu coração e vai em paz. Seja bem-vinda, Marlene, seja bem-vinda, Ju. Nós já entramos aqui, meninas que estão chegando agora, que nós somos as responsáveis. Quem puder ver, veja depois. Nós já estamos, né, aqui no disparado, no limiar da coisa, com 10 minutos de live. Então, nós já vimos até aqui que nós somos os responsáveis pelo que nós criamos, e criamos isso com o nosso pensamento, tá? E somos livres também para nós pensarmos o que quisermos. Então, se eu quiser controlar alguma coisa na minha vida, a única coisa que eu quero, que eu tenho que controlar, porque eu tenho que ter o autocontrole, o controle sobre mim, então eu tenho que controlar o meu pensamento, a maneira de eu pensar, a máquina que vai movimentar aquilo que eu estou criando, tá? Então, se tudo que a gente cria, primeiro a gente cria no pensamento, e se Deus já nos dotou com total controle sobre o pensamento, então nós também temos o controle sobre aquilo que a gente cria, tá? Se é assim, e assim é, por que é que tem tanta desmantelo, tanta desgraceira? Por que é que tem tanta coisa na minha vida e na tua, na vida de quase todo mundo, que a pessoa não deseja? Se sou eu que crio, se eu tenho controle de pensar e eu já sei que eu crio com o pensamento. Primeiro porque nem muitos sabem dessa realidade, que são eles que criam. E quando dizem que criam, dizem ali de qualquer maneira. É você quem faz por merecer, é você quem não sei o que, a pessoa não entende o que você está falando. Então você cria porque é você quem pensa, e você, por pensar, você vai, o universo, as circunstâncias, tudo vai sendo feito de acordo com o seu desejo, de acordo com aquilo que está. Mas Maria, eu não estou desejando, mas está no seu coração, mas está na sua mentalidade. Você só não está gerenciando aquilo que você está pensando, tá? Então, porque apesar da gente ter o controle sobre o pensamento, nós não exercemos esse controle. Você tem o controle. Eu não controlo o pensamento seu, só quem controla é você. Só que às vezes você não sabe como fazer isso. Então, por a gente não exercer esse controle, a gente também cria a nossa realidade pela omissão de ter colocado ali o que tinha que ter sido colocado. Eu não coloquei a coisa boa, eu não selecionei o pensamento bom, eu não fui lá mano a mano e fiz. Eu fiz o plano, eu fiz o propósito, eu disse como seria. Eu vou aqui, ó, colocar força nos meus pensamentos, naquilo que eu posso fazer. Não é cruzar os dedos e ficar com pensamento positivo, é com o pensamento de verdade, aquilo que a mente sabe que é verdadeiro. Você não tá, tem história de só enganar, não. Tem a autossugestão? Tem, mas a autossugestão sem a mão na massa também não vai. Então você vai fazer com que a mente aceite o que você quer, mas você vai ter que se movimentar. Quanto mais você se movimenta, você deixa de ter aquele pensamento e você passa a ser o próprio pensamento, porque você pensa e você já age, tá? Seja bem-vinda, Maria Gorete. Então, se a gente já sabe, né, por que que eu tenho, se sou eu que crio, se eu tenho liberdade para criar, e se Deus me deu a potência para eu controlar o que eu penso e o que eu crio, por que é que a gente cria tanta coisa que a gente não deseja? Exatamente por isso, tá? Porque nós temos o controle sobre os pensamentos que criam a nossa realidade, mas a gente não exerce esse controle. A gente cria a realidade inconsciente. Consciente talvez com 10%, com 20%, com 50%, dependendo da pessoa. Tem pessoas que criam ali com 100% praticamente, mas tem pessoas que também criam com 100% de inconsciência. É o pessoal do deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí o devaneio, o pensamento, tudo não é só porque você está focado que você cria. Sua mente também ali que tem a capacidade, ela foi feita para pensar, ela está pensando e está criando, mesmo que você não esteja concordando, mas está pensando. Então você tem uma fabriquinha de estar... Tudo que você pensar, meu amor, você está abrindo ali coisas para você, abrindo coisas para você, tá? Por isso, nós pensamos em coisas, por a gente não tomar conta disso aqui, a gente não tomar conta desse controle, não exercer isso, a gente pensa coisas que não gostaria de estar pensando,
caramba, como é que eu vou pensar uma coisa dessa? E você se vê desse jeito, tá? Então a gente pensa coisa que não gostaria de pensar, supõe coisa que não gostaria de supor, e a gente diz coisa que não gostaríamos de estar dizendo. Nós fazemos coisas que não gostaríamos de fazer, de estar fazendo naquele momento. Então nós criamos coisas também que não gostaríamos de criar, mas é nossa. Então tudo começa no pensamento. Só nós temos o poder de selecionar o material que vai ser posto nessa máquina de moer e de fazer coisa. Então, o pensamento é teu, é você quem sabe. Você já sabe, agora você já sabe. Tudo que você pensar, você vai criar. Eu não estou vendo que estou criando. Aguarde que a conta vai chegar, tá? É melhor você não brincar e você saber selecionar o que é que você quer criar. Então, tudo começa no nosso pensamento. Só nós podemos selecionar esse material que vai ser posto aí na nossa mentalidade, porque tudo que a gente está criando, tudo que a gente está pensando está sendo criado. E tudo aquilo que está dentro de nós vai ser externado. Tudo aquilo que está dentro da gente vai vir para fora, tá? Se não vir para fora em forma material, vai vir depois para fora em forma física. Muitas coisas você pensa e não deu tempo você fazer porque não era nada físico, mas vem depois em forma de doença, tá? Mas não passa batido. Se nós não tivermos a capacidade de usar bem as nossas faculdades da mente, vamos estar dispensando as melhores ferramentas que nos levariam ao sucesso por falta de autocontrole. E aí, porque a gente não tem o autocontrole e a gente não vai para o sucesso, a gente vai para onde? São aqueles projetos que a gente nem começa ou começa e todos eles a gente fracassa. A autoconfiança, né? A gente viu a autoconfiança, o quanto que ela é importante para você a ter, para poder você, depois de tê-la, de ter feito o seu propósito, de ter formado sua mente mestra ali com confiança, você vai, você determina, você mostra para as pessoas o que é que você está fazendo. Depois disso você vai aprender, você vai galgar a escadinha de estar atingindo aquilo que você quer, no passo a passo, sem precisar estar atropelando e sem precisar, principalmente, estar pulando os estágios. Você vai fazendo no passo a passo, a sua mente vai se acostumando mais ainda, tá? Então, seu sucesso é garantido, o que você está fazendo, é por isso que foi estudado tanto, e esse homem, né, o Napoleão Hill, ele passou 20 anos estudando as pessoas que mais tiveram sucesso, mais tiveram coisas positivas na vida. Ele queria saber como era que funcionava as atitudes, os comportamentos, a mentalidade, como é que esses homens viviam. Depois de 20 anos de tanta pesquisa, foi que ele foi colocar em 8 livros, para poder criar essas 16 leis, as leis do triunfo, lei do sucesso. E aí o Jacob foi ler tudo, estudar tudo que ele criou nesses 8 e arrumou tudo ali em um livro só, as 16 leis. Quem não quiser ler, escuta o áudio. Quem não quiser ler nem escutar o áudio, vai ver no YouTube. Não quero ver no YouTube, veja a mim, não quero ver a mim. Faça alguma coisa, porque a nossa vida está passando a minha e a sua. Então, se a gente não tiver capacidade de usar bem as nossas faculdades mentais, nós vamos estar dispensando essa ferramenta maravilhosa aí. Que ferramenta é essa, Maria? A ferramenta de você estar usando bem o seu pensamento, estar usando bem a sua mentalidade, estar controlando-se. Porque você não pode controlar nada se você não tem o autocontrole nem de si. Então, a autoconfiança também, quando a gente não sabe usá-la, aí ela fica mal desenvolvida, ou ela é desenvolvida também em excesso, ela se torna uma arma muito perigosa, tá? Ela se torna um perigo de verdade. Então, por nós não controlarmos, por nós não nos controlarmos, é que nós vamos vendo o que a gente está vendo sempre aí no trânsito. Seja bem-vinda, Joana. Você vai vendo o que você vê aí nas reações das pessoas. A gente não sabe se controlar, bem-vinda, Carlinha. A gente não sabe se controlar. Ou você tem confiança demais, ou você não tem confiança nenhuma. Ou você deixa os seus pensamentos ali tomarem conta, ou você já vive ali pensando que você é o rei da cocada preta, ou que todo mundo que se encosta em você é porque quer tirar um pedaço. Por conta dessa falta de autocontrole, a gente vai vendo as emoções comandando. Emoções não é lugar para comandar nada. Você não tem que tomar atitude nenhuma por emoção, porque todas elas vão estar erradas. Emoção é coisa do corpo, é coisa da mente, é coisa do sentimento. Tá? Então não pode, tem que deixar passar para poder estar tomando a decisão, para poder estar decidindo alguma coisa. Então essas emoções que estão comandando hoje, a gente vai vendo ali as reações no trânsito, a gente vai vendo a violência doméstica cada vez mais, quer dizer, hoje você é um lugar que você tem muita informação, você vê as mulheres todas, né, tem muita informação, elas têm emprego, elas têm tudo. E por que é que essa violência aumenta cada vez mais? Então o homem, principalmente o ser humano, o homem, ele está cada vez mais violento.
qualquer discussão a pessoa quer partir para a morte, ele não sabe parar, não existe mais a turma do deixa disso. Então está voltando quase como no começo, né? Não vou dizer tanto, não seriam como os canibais, tá certo? Não são, mas estão cada vez mais como aquele pessoal que ficava assistindo na arena, os outros se rasgarem, jogar a gente para ver se rasgado. Então a gente está perdendo cada vez mais o senso de que todos nós somos um povo só. Nós somos um povo de Deus. Nós somos o que Ele criou. Nós somos a sua espécie. E não adianta você querer se diferenciar, porque o que você tem e eu tenho é tudo do mesmo jeito. Todo mundo vem para cá, todo mundo volta para o mesmo lugar e todo mundo um dia vai ser vencido, né? O seu bilhetinho, o seu passaporte aí vai vencer. Então, quem não tem esse controle é que está deixando aí as emoções comandar. Quem tem controle sobre si mesmo não se entrega ao ódio, não se entrega à inveja, não deixa o ciúme estar aí dominando, não quer dar revanche para tudo, tem que estar dando o troco, tá? Não deixa essas emoções destrutivas tomarem conta do seu coração. Não deixa as emoções destrutivas, seja bem-vinda, Cirlei. Não deixa essas emoções destrutivas fazer a pessoa se perder a cabeça, se irritar com muito pouca coisa ou com muita coisa. Não vai perder o controle, principalmente quando são as coisas que vêm dos outros, porque você não domina o que vem dos outros. O que você pode fazer é dominar aquilo que chegou até você, que é o tal do estímulo. A gente viu tanto isso nas leis eficazes para o sucesso. O estímulo vem de fora. Como é que você vai agir ou reagir com esse estímulo que está chegando? Lembrando sempre que você é responsável pela resposta que você vai dar. É para isso que você tem que ter o controle das coisas, o controle dos seus sentimentos, o controle dos seus pensamentos. Porque antes de acontecer qualquer coisa, tudo acontece no plano mental. Até mesmo as atitudes, até mesmo os comportamentos. Primeiro você pensa, a partir do momento que você pensa é que vai vir o sentimento para poder te dar a reação. Você não faz nada se você não pensar. Foi no automático. No automático não, já estava lá registrado. Tá? O que tem mais registrado de mais antigo é exatamente esse sentimento de você ou lutar ou fugir. Porque é aí que está registrado mesmo no DNA humano. Tá? Então a gente precisa ter esse controle, tá? Quem tem o autocontrole não se entrega às coisas pequenas, às coisas mesquinhas, às coisas miúdas, né? Não se entrega ao egoísmo, não se entrega à ganância, não se entrega ao narcisismo. Essas coisinhas aí, a avareza de querer tudo para si só, não se entrega porque não tem esse espírito de escassez, tá? Ter o autocontrole é exercer controle sobre a qualidade do nosso pensamento. Por que é tão importante exercer esse controle sobre a qualidade do nosso pensamento? Porque é esse pensamento com qualidade boa ou ruim que vai criar a realidade boa ou ruim que a gente vai estar vivendo. Consciente ou inconscientemente, o que cair no seu pensamento vai estar criando a realidade que você vai viver. Se temos a consciência que os pensamentos que predominarem na nossa mente, aquilo que ficar lá insistentemente o tempo todo, são eles que vão nos levar ao sucesso ou ao fracasso. Então, se a gente já tiver essa consciência, nós temos que ter a partir daí também a responsabilidade de saber escolher cada vez mais cada escolha que você faz, momento a momento. Cada escolha, porque aquela escolha que você faz vai ter o peso de você pensar bem, você pensar melhor, ou de você se entregar a um pensamento pessimista, de você estar ali também sempre numa realidade pessimista, porque você não está fazendo aqui essa seleção nesse momento. Tenha consciência que os pensamentos que predominarem a sua mente, que permanecerem lá, serão eles que vão levar você ou para o sucesso ou para o fracasso. Então a gente precisa cada vez mais saber que não tem que culpar ninguém. Você é responsável pelas escolhas que você está fazendo. E o que você vive hoje foi escolha que você fez, foi coisa que você fez no passado. Você não tem que esperar estar vivendo uma coisa extraordinária no futuro. Você pode já estar selecionado com essa certeza de que vai alcançar, porque não tem como não nascer, porque você já está entregando. Você tem que obrigar, o solo que você plantar, ele é obrigado a lhe entregar. Como é que ele lhe entrega? Você selecionando bem as sementes que você coloca hoje. Seleciona bem, tenha consciência que os pensamentos predominam na sua mente, sua realidade vai ser aquilo. Então você cria cada vez mais. Cria melhor, escolhe melhor. Thalita Maria, seja bem-vinda, viu? Meu sorriso lindo, seja bem-vinda, viu, meu amor? Gratidão pela presença. Então a gente precisa aprender a usar muito mais e melhor. Pedro Lima, seja bem-vindo, viu, amado? A gente precisa
Hoje nós estamos falando da 8ª lei do autocontrole, tá? E aí, no autocontrole, o que é que a gente deve controlar? Então, já de cara, que vocês perderam ali o comecinho, mais de 20 minutos de live, e a gente amarrou tudo isso aqui. A única coisa que você precisa aprender a controlar é a fábrica da sua realidade, porque é você quem cria ela. E aí, a sua matéria-prima para você estar fabricando isso é os seus pensamentos. Se você não souber controlá-los, se você não souber selecioná-los, se você não souber colocar pensamentos bons, pensamentos ruins também criam realidade. A gente cria realidade consciente ou inconsciente, não interessa. O que está predominando na sua cabeça vai estar criando, tá? Então, se a gente aprender a usar muito mais e melhor a nossa mente, essa ferramenta que é extraordinária mesmo, é maravilhosa, e ela é peça fundamental que Deus nos deu para a gente estar aqui construindo o destino que a gente vai ter, porque Ele predestina a gente e nós escrevemos todos os dias o destino que a gente está vivendo. Todo dia, Maria, eu tenho coisas que eu não fui eu que escolhi. Sim, conscientemente aconteceu. No começo da live eu estava mostrando para vocês por que é que isso acontece. Se eu crio a minha realidade com o pensamento e eu sou livre para pensar, porque eu não posso comandar o que a Thalita está pensando nesse momento. Eu não posso comandar o que o Pedro está pensando nesse momento. Mas você pode comandar. Se você não está comandando, é exatamente por isso. Por não comandar o próprio pensamento, é que a gente cria aquilo que a gente também não gostaria. Então a gente pensa no que não quer, a gente faz as coisas. Maria Ocídia e Silvana, sejam bem-vindas. A gente, por não estar comandando a qualidade desse pensamento, a gente pensa o que a gente não quer, a gente fala o que a gente não quer, a gente come o que não... Tudo que você não quer, você também termina fazendo. Mas, lembrando sempre, o controle Deus já te deu, já pôs na tua mão. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos porque nós destinamos aquilo que a gente vai viver. Tudo você pode, tá? Tudo você pode. Tudo começa, e aí eu gosto muito de lembrar, tudo que vem para o plano físico, primeiro passou na imaginação, primeiro passou no pensamento do ser humano. Tudo que o ser humano pode ver, tocar, pegar, fazer qualquer coisa, se foi criação física, antes de ser física, passou pela imaginação. Então, a nossa realidade é criada pela imaginação, é criada pelos pensamentos, tá? Não se iludam. Pensamentos que a gente pode estar tendo conscientemente ou pensamentos também inconscientes. E esses dias aí, acho que na segunda ou que dia é hoje? Quarta? Acho que segunda-feira, que a gente trazia muito exatamente isso, né? De você estar criando coisas sem você querer. Mas a partir do momento que você está pensando, está criando, tá? Então a gente precisa entender que o quê? Fiz esse resumozinho em respeito a vocês que estão chegando, tá? A gente precisa entender que somos nós que criamos a nossa realidade, ainda que contribuamos para isso com um percentual muito pequeno em consciência. Ainda que conscientemente a gente entregue muito pouco, o restante da matéria-prima vai ser do mesmo jeito, mesmo que você não controle. Então, o que eu crio, eu posso estar entregando muito, 50%, 40%. Nossa, estou vivendo isso porque realmente eu quis, eu pensei, eu me projetei, eu me planejei, eu programei, eu trabalhei, fiz em cima. Isso aí foi um percentual consciente. O outro inconsciente, enquanto você lutava, resistia, achava que não estava pensando, você também estava criando, tá? Então, nós criamos tudo com o pensamento. Essa é uma realidade. E a outra realidade, nós somos livres para pensar o que a gente quiser. Mas tem uma realidade também que a gente não pode se livrar. Criamos com o pensamento, pensamos o que quisermos, por isso nós somos livres para criarmos também o que a gente quiser, responsabilidade nossa, não coloque a culpa em ninguém. Então tudo que o ser humano já criou passou pelo pensamento de um outro, passou pelo pensamento dele, passou pelo pensamento de um ser humano, tá? Por que então que a gente tem tanta coisa ruim ao nosso redor? Porque nós não sabemos controlar os nossos pensamentos. Deus nos deu a capacidade de controlar essa máquina, né? Essa máquina criadora, essa máquina geradora de coisa. Nós não controlamos e aí nós deixamos a nossa mente tomar conta e ao invés da gente usar a mente como uma ferramenta maravilhosa, é a mente quem nos usa. Então ela pensa o que quer, ela cria a realidade que quer e aí o nosso corpo só vai se adaptando e vivendo aquilo que vai chegando. É o que sobra para ele. Então a realidade dele é essa. Ele não tem, o corpo realmente é um escravo. É um escravo do espírito, é um escravo da mente, é um escravo. O corpo é um escravo. Se você criar uma escravatura boa para ele, tudo bem. Escravidão boa para ele, tudo bem. E se não?
ele também vai cumprir do mesmo jeito, porque tudo que a mente determinar, ele vai fazer, tá? Então, se a gente não sabe usar isso aí, ao invés da gente fazer uso da mente, a mente é quem vai fazer uso da gente, tá? Da gente quem? Da consciência, que porque ela ficou falando muito e criou a realidade. A consciência, a tua inteligência não pôde nem se sobressair de tanto barulho que tava e de tanto pensamento que você colocou lá sem qualidade, tá? A dificuldade para a gente estar fazendo isso está em cada vez mais, quando a gente quer e pensa que vai estar controlando esses pensamentos, ó, que dificuldade que é, pelo menos para mim, você dizer assim, eu não consegui nunca fazer a meditação como algumas pessoas ensinavam. Você tem que parar de pensar. Como é que tu para de pensar uma máquina que foi feita para pensar? Então, quando a gente quer aqui, a gente fala assim, você tem que controlar os seus pensamentos, aí você já vai pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso para estar controlando meu pensamento. O que é que você está fazendo? Mais atividade pensante. Então, quanto mais a gente pensa que vai fazer alguma coisa, mais a gente está usando aqui o pensamento. Então, a dificuldade está em cada vez mais que a gente quer controlar o pensamento, precisamos pensar para poder fazer isso, e isso cria entre a gente e o pensamento um conflito interno, tá? Aí você vai pensar, então como é que a gente faz para estar arrumando isso aqui? É só ir para o oposto. Quando você quer, você tem A e B. Ou você quer A ou você quer B. Você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, um é o oposto do outro. Então, se você não quer que o pensamento lhe controle, você vai escolher uma maneira de você estar controlando esse pensamento. E o que é o oposto de você autocontrolar-se? Então, qual é o contrário do autocontrolar-se? E aí alguém pode dizer assim, olha, o contrário do autocontrolar-se, você está, né? Eu estou autocontrolada, eu estou no controle. Se eu não estiver no controle, eu estou o quê? Descontrolada, né? Mas aqui para o pensamento, para a gente poder estar no domínio, para a gente poder estar comandando e para a gente ter esse autocontrole, já que é em nós, então não é o descontrole. O teu autocontrole, o contrário dele não é o descontrole da mente. O oposto de se autocontrolar é a identificação com esse pensamento. Então, o contrário, você quer estar descontrolada, é só você identificar-se com aquilo que você está pensando. Quando a gente se identifica com aquilo que a gente está pensando, aquela ideia de quem nós somos, e a gente se identifica e começa a defender aquilo, dá desculpa para todo mundo, aquilo ali é o teu o teu tesouro, é você quem pariu, é você quem cuida, né? O teu falso o teu falso eu, o ego. Então, o oposto do autocontrole não é o descontrole da sua mente. O oposto do autocontrolar é a identificação com o pensamento. Se você se identificar com o pensamento, deixa eu falar para você. Lembra quando a gente fez a live falando que você não é o que você pensa que é? O que você pensa que você é uma ideia do que você gostaria de ser. Por isso você mata e morre defendendo que você é aquilo, porque você gostaria de ser aquilo. Mas você não é aquilo, você não é boazinha, você não é isso, não é aquilo. Quem pensa sobre isso? Então você desassocia quem está pensando, mas tem uma força maior que comanda tudo isso, que está fora disso aqui e que está vendo. Então você é muito mais do que essa força. A nossa consciência, a nossa inteligência superior, o nosso eu dentro de nós, o nosso entusiasmo, o nosso Deus conosco, a nossa centelha divina, não pode ser aquilo que você pensa que é. Hoje você pensa que é uma mulher que está empregada nisso, nisso, nisso e nisso. E amanhã, se você perder esse emprego, você deixa de ser essa mulher? Hoje você pensa que é uma mulher casada, uma mulher solteira, uma mulher, sei lá, separada. Amanhã você ou você perde o marido, ou você arruma um marido, ou você é alguma coisa. Você deixou de ser? Não, então o ser é muito mais que isso. Então, se eu não quiser ser uma pessoa para eu poder me autocontrolar, eu tenho que, né, saber o que é que eu estou fazendo, eu tenho que saber o que é que eu estou pensando, porque o que eu estou pensando é o que eu estou escolhendo. Eu não estou criando o que eu estou vivendo, porque e eu e você e todo mundo, a gente vai entender que a nossa mente não para de pensar. Se a gente disser assim, olha, eu vou parar de pensar aqui, que é isso de fazer a meditação
eu não consigo parar de pensar, então eu desistia de meditar, e até que chegou um abençoado e falou assim, mas a mente foi feita para pensar, você só não precisa parar para dar atenção ao pensamento que chegou na sua mente, você não se identifica com ele chegou, deixa passar, você só está quieta, uma hora você vai ter um momento na sua mente que você não está pensando mais nada, é para você estar ali, para você não pensar, é para poder dar descanso para a sua cabeça. Quando você dá descanso para essa cabeça linda, você vai conseguir ouvir a voz que vem de dentro. Enquanto você não fizer isso, você só vai escutar tagarelice, que eu costumo dizer que era um monte de vaqueiro solto na minha cabeça. É uma fazenda aqueles vaqueiros correndo para lá e para cá, porque todo mundo puxa para um lado, é pensamento solto demais e você não foca realmente no que você quer. Então a gente não pode estar se identificando com o pensamento, tá? Eu tenho que saber que para eu me autocontrolar, eu não me identificar com o que eu estou pensando. Quando eu não me identifico com o que eu estou pensando, a minha consciência... Volta nas leis do sucesso, onde você vai encontrar muito sobre, né? A autoconsciência, a consciência, a vontade independente, mas principalmente quem é a autoconsciência e quando é que a consciência vem e coloca tudo no lugar. Então a tua autoconsciência, ela vai fazer você olhar para você e você ver e se autoanalisar. E a consciência vem e aprova, tá certo, tá errado. A consciência, que é a nossa inteligência maior, ela age muito baseada nos princípios, naquilo que é valor para você. Então existe o que você pensa que é valoroso, mas existe de verdade o que é que você defende como valor e principalmente os valores que não mudam, os princípios que não mudam. Então você pode até não aceitar, mas a sua consciência vai dizer assim, 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 tá? Eita, pensa numa tagarela, sua mente, né? Precisa cuidar da bicha. Olha, a nossa alma, a mente é o condicionamento. E quando nos identificamos com esses moldes, né? Condicionamento é o que, gente? Você começa ali a ter os seus padrões, você tem ali o seu jeito, aí a gente entra lá, essas lives, quem volta de novo, Jonathan, vai pegar de castigo e vai maratonar as leis eficazes para o sucesso, do começo, que aí você vai pegar muito desse material, tá? Antes de chegar a cada lei da eficaz para o sucesso, mas principalmente a introdução ali da base, tá? A mente, que era aquele que a gente fez sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Do Steve Covey. Eu sempre erro o nome dos homens, mas tá tudo certo. Eles não vão se remexer na cova não, mas foi o Steve Covey quem fez isso aí. Então a mente, a nossa mentalidade é o condicionamento. E quando nós nos identificamos com esses moldes mentais, esses paradigmas, essas maneiras que a gente já está enxergando o mundo, o meu óculos, as minhas verdades... né? É por aquilo que eu me guio, é dali que vão me direcionando. Quando eu me identifico, se a minha mente, com esse condicionamento todo, eu me identifico com ela, se eu me identifico com o que eu aprendi do mundo, aquilo que eu sei, aquilo que eu acho que é verdade, como é que o meu ser que veio aqui para evoluir, como é que ele vai evoluir se eu não busco nada novo? Se eu não estou fazendo nada novo, porque aquilo que eu sei já é o que basta, nossa, já estou sabendo até demais. Então, se a gente se identificar com esse condicionamento aí, com esses moldes mentais, a gente vai eternizar-se. A gente eterniza esses moldes mentais. E é por isso que passa de geração para geração. Devagarzinho eu vou falando aqui, de que adianta você querer, não, mas eu estou honrando papai e mamãe, eu estou honrando meu avô e minha avó. Isso aqui foi eles que me ensinaram, isso aqui é um valor de família. Presta atenção. Desta ignorância, hoje não cabe mais isso. Você vai honrar papai e mamãe com o que eles lhe ensinaram. Tava fazendo lambedor, delícia. Manda para mim, né, que aqui tá frio. Então a gente honra papai e mamãe com aquilo que eles nos ensinaram. Ensinaram você a ser um homem de caráter, ensinaram você a ser uma mulher de caráter, ensinaram você a ser íntegra, ensinaram você a ser temente a Deus, ensinaram você a respeitar o mundo, dando para o mundo o que o mundo precisa para ser melhor. Ensinaram tudo isso, você honra. Agora, as bobices, as besteiras, os desaforos que seu pai tinha, os desaforos que a sua mãe tinha, aquilo que carregava no peito, como não sei, gente, por favor. Hoje você pode querer passar um valor desse que não tem valor nenhum. Hoje você pode querer passar para um filho seu e tá jogando seu filho na boca do lobo. Tá jogando seu filho aí para as feras, porque isso não cabe mais. Então é como aqueles costumes que muitos tinham. Todo mundo vai fazer o peixe, né? Essa história é muito batida. Vai fazer o peixe, corta a cabeça e corta o rabo. Até que alguém teve a curiosidade de perguntar, mas por que corta a cabeça e o rabo? Porque minha mãe fazia, mas sua mãe fazia por quê? Porque sua avó fazia. E todo mundo fazia, até que chegaram na pessoa que fez pela primeira vez e a pessoa só cortou porque a frigideira dela, a travessa dela era menor.
Tinha nada a ver. Então a gente tem que prestar atenção nos valores que a gente tem que estar passando. Por quê? Porque se você quiser se autocontrolar, se você quiser saber o que é realmente você controlar-se a si mesmo, é você não se identificar com o que você anda pensando, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que é seu paradigma, tá? Identificar-se com essa mente é você eternizar esses moldes aí de pensamento e ficar repetindo ele. Elzinho, seja bem-vindo. Isabel Oliveira Dias, seja muito bem-vinda, viu, Diva? Seja bem-vindo, viu, Elzinho? Você só tem ali 40 minutos de live para pegar. É porque aqui a gente já está se encaminhando para o final, mas ainda vale a pena ficar. Não tô mandando você embora não, tá bom? Olha, a gente está e nós estamos falando hoje da 8ª lei, do autocontrole. Autocontrole é você controlar-se a si mesmo. E só existe uma maneira de você controlar a si mesmo. Isaac, seja bem-vindo. Só existe uma maneira de você controlar a si mesmo, controlando aquilo que você pensa. E por que isso é tão importante? Porque aqui é a fábrica da sua realidade. Você cria tudo que você vive porque você pensa. Agora, você também é livre para pensar, né? Já comprei meu livro, já está quase chegando. Muito bem, sou seu fã. Gratidão, viu? Muito bem, eu me viro ainda com online, né? E eu também não tenho muito tempo para ler, então eu fico escutando muito audiobook. O audiobook, as 16 leis. O audiobook é top. Eu vou, avanço, volto, vou, avanço, volto. Meu negócio mais é audiobook. Mas eu vou voltar de novo a fazer leitura. É tempo mesmo. Que aí eu vou aproveitando o tempo fazendo uma coisa e outra, tá? Então a gente começa. Débora, seja bem-vinda, viu, meu amor? Já é boa noite para você? A Débora tá na Alemanha, gente. Boa noite. Eu acho que é boa noite já, né? Olha, a gente está identificado com a mente. Se você quiser saber, mas Maria, como é que eu vou descobrir se eu estou aqui? Porque quando eu me condiciono e eu me identifico com esses pensamentos, então eu deixo de ser a consciência, já é boa noite, né? Eu deixo de ser a consciência e eu passo a viver apenas a mente. Então a mente começa a me comandar. Como é que eu sei que eu estou me identificando com os meus pensamentos? A gente está se identificando com a mente quando a gente fica o tempo todo pensando em alguma coisa. Por quê? Porque você não consegue parar de pensar, você não consegue parar de pensar. Eu digo de caso, isso é de mim que eu estou falando. Então você, tudo, você tem 3, 4 pensamentos praticamente de uma vez. Então a cabeça o tempo todo pensando. Se você não estiver pensando uma coisa, você está pensando outra. E você acha que está sendo produtiva porque a tua cabeça precisa estar ocupada, mesmo que seja pensando em soluções. Quantas noites de sono, quantas horas perdidas por você solucionar tudo no pensamento e não ser nada daquele jeito ou só ficou naquilo. Então, ao invés de você parar, deixar a mente descansar, ficar tranquila e comandar e dizer, não é bem assim, depois eu vou parar e vou pensar nisso e vou ver realmente o que é que tem que fazer, vou colocar alguns no papel, alguns vão ali tranquilizá-la. Pode relaxar, fique quieta porque eu já sei o que é que eu vou fazer e com isso você conseguir escutar a sua inteligência. Você conseguiu, você até fez uma pergunta para Deus, você fez uma pergunta aí dentro para o seu ser superior, mas você não consegue escutá-lo porque a tagarelice da mente não deixa. Então você quer escutar, mas o teu ser está querendo te mostrar, mas a mente está querendo dar a resposta que ela quer. Por que ela quer? Porque ela tem medo do que vai acontecer com ela, ela é falsa, ela não existe, ela é apenas um pensamento, ela é apenas uma ideia daquilo que você pensa. Então é frágil e por ela ser frágil, ela faz toda essa barulheira para lhe ocupar. Então a gente está identificado com a mente quando a gente fica pensando em alguma coisa, seja o que for, mas está ali sempre com a cabeça ocupada pensando, tá? Nunca está sem essa atividade mental funcionando. Então pensamos, a gente tem essa ideia de pensamos que se ficar sem pensar vai ser muito ruim. Que o nosso poder está no ato de pensar. Quanto mais você pensa, vai ser melhor. Nossa, não. Eu estou dizendo que para a gente se autocontrolar, a gente tem que controlar principalmente o pensamento. Controlar esse pensamento como? A mente foi feita para pensar. Que qualidade de pensamento você está tendo? O que foi que você planejou? Com o que é que você está gastando energia? Com o pensamento? Com aquilo que vai acontecer? Como é que vai fazer? Gerencie os seus pensamentos. E se não tiver nada, coloque a mente para descansar, tá? Porque involuntariamente é compulsão pensamental, tá? É compulsão. A nossa mente, ela pensa sem você querer. Então, involuntariamente, nós não paramos de pensar. E aí esse ruído fica o tempo todo impedindo que a gente encontre a nossa serenidade interior.
E o que é essa serenidade interior? Cara, você quer saber o que é serenidade interior? Tudo aquilo que você precisa para ter paz, para ter alegria, para ter harmonia, para poder ter tudo, para você... O mundo pode estar se acabando. Ismênia, seja bem-vinda. O mundo pode estar se acabando se você tiver um poder de espírito em que você, a paz, amada, seja bem-vinda, viu? Em que você está em paz, em que você tem ali a serenidade, você não vai se abalar. Quantas vezes eu já tive essa oportunidade? Voltou, minha flor, seja bem-vinda. Eu já tive essa oportunidade de, em casos doídos, né, de uma pessoa que, nossa, mas que serenidade. E essa pessoa não deixava de ser brava, essa pessoa não deixava de ser quem ela era, não. Mas eu presenciei quantas mortes, né? Porque no Nordeste se morre muito. Principalmente, antigamente, eu nem sei se hoje morre tanto, mas a mãe, para ter metade da sua ninhada, ela perdia uma outra metade. Então chegava ali, quantos filhos esse casal teve? Teve 10, mas quantos realmente estão vivos? 4, 5, porque a outra metade morreu toda. E eu vi várias vezes pessoinhas, né, anjinhos, que chegaram a morrer nas minhas mãos, passei noites de sono com a minha mãe, e aí você via, mas aquilo parecia normal, só que nós perdemos um irmão de 17 anos, e todo mundo, era um menino muito querido, né, e o meu pai era uma pessoa muito conhecida na cidade, e aquela pessoa lá, serena, pai dava o conforto a quem estava chegando, porque foi um acidente que aconteceu, ninguém compreendia aquilo, ninguém não sei o quê. Pai dava o conforto para aquelas pessoas com a palavra de Deus, pai dava aquele conforto. Eu ficava olhando, mas que serenidade é essa, gente? Então, quando você tem essa serenidade interior, todo mundo está se acabando, as coisas, você está serena, você está completa, você não deixa que nem a mente lhe roube aquilo e nem as outras pessoas cheguem com o desespero delas, porque se a gente tirar desse caso aqui de morte, mas quantas vezes você não está tranquilo no seu trabalho e chega alguém com incêndio e joga no seu colo e o seu dia também vai embora? Ou quantas vezes você não está em casa, você está em algum lugar e as pessoas trazem, não é porque foi a situação, foi porque você deixou a sua paz de espírito, a sua serenidade ser aqui roubada pelos seus pensamentos. Então, se você tiver esse controle, você faz tudo, tá? A gente precisa acessando essa serenidade interior, você acalma a tua mentalidade, você acalma toda aquela agitação. Acalmando essa agitação, a tua inteligência flui novamente. Quer inteligência? Acessa a serenidade. Respira tranquilo. Por que aqui quando as pessoas estão ansiosas, a primeira coisa que a gente fala assim, respira, bem, respira, vai buscar respiração, porque à medida que você vai respirando, você vai interiorizando a vida que você tem. Sua vida entra e sai, você começa a se separar daquelas agonias que estavam chegando na mentalidade, tá? E essa tagarelice toda, esse barulho que a gente vai fazendo e vai deixando ele acontecer na nossa cabeça, vai impedindo de você estar conectada de verdade com a essência, com a sua essência, né? Você perde de estar conectada com a sua essência. E aí cria um pensamento sobre o que você é, que era aquilo que a Joana falava, né? Que tagarelice a minha. Então, aí a gente cria esse pensamento, essa ideia. A gente cria o bendito do falso eu. A gente cria um ego que fala que você é o que você não é, que diz o que você não quer dizer, que tá ali mais forte do que você, tá? Eu não gosto de bater no ego, eu não gosto de bater na mente, eu não gosto de bater em nada que o Senhor deu pra gente. Eu só quero que a gente acorde para aprender a usar tudo isso, porque eu não acredito que o Senhor colocaria nada na nossa mão que não valesse a pena e que a gente não fosse capaz de dominar, fosse o que fosse. Ele colocou nas nossas mãos porque é aquilo que a gente precisa para desenvolver a missão que a gente tem. Agora, a gente se perde porque começa a comparar. Às vezes o meu cavalo, que eu tenho aqui, que está comandando, ele está mais violento, né, mais selvagem do que o cavalo aí do Gaudêncio. Mas o Gaudêncio já tomou as quedas que tinha que tomar com o cavalo dele, com a ferramenta dele. E a gente, né? O Gaudêncio coloca aqui, quando alcancei a minha serenidade e o meu autocontrole me pôs de pé novamente. Não é, meu amor? Não é assim que a gente descobre, né? O que é que a gente estava sendo arrastado, né? Então, quando a gente cai aqui, ó, nessa de ficar deixando a tagarelice dos pensamentos, né?
nos desconectar aqui da essência, a gente cria esse pensamento, essa ideia, esse falso eu. Isso é o que vai levar a vida projetando a sombra. O que é que o falso eu faz? Ele projeta, ele é falso. Então, por ele ser falso, por ele não existir, e ele precisa determinar, ele precisa, que nem cachorro, ele precisa colocar cheiro no lugar que ele está. Você precisa ver que ele existe. Então, ele vai levar uma vida toda, a gente vai levar essa vida, ele vai projetando sombra, medo, sofrimento. Tudo que a gente pensa, ele faz você medir. Ele é quem diz para você que você não tem capacidade, que você ainda não está preparado. Então, ele tem que fazer barulho, que é para você saber que ele está ali. Então, você é aquilo. Ele diz que ele é aquilo. E aquilo que você veio para ser realmente quem você realmente é, você esquece. Então, aqui, ele vem colocando medo, sofrimento. E por que a gente tem esse medo, esse sofrimento? Porque o mundo que a gente está vivendo, que ele criou para a gente, é um mundo só nosso. O nosso mundo, é aí que muita gente sofre e não entende. O nosso mundo, o meu mundo, não é para ser o meu mundo, é mundo nosso. Eu e você somos um, a natureza e eu somos um, tudo é um só. Deus criou o mundo para a gente tomar conta. Mas nós somos feitos, enquanto a gente estiver aqui, a gente até é feito de humus. Nós somos terra. Nós somos terra, nós respiramos o ar, nós somos a água que está dentro de nós. Nós comemos o que a terra produz. Nós somos e nós vamos voltar para adubar a terra de novo. Vai ser queimado, vai jogar no mar, vai cair na terra, tudo é terra. Então, quando a gente leva essa vida aqui, se projetando no que o falso eu criou, que ele é apenas uma ideia, a gente é um mundo só nosso. Agora, esse mundo que ele nos apresenta e nos separa do que há de mais divino em nós, porque aí você fica separado daquilo que é Deus, daquilo que é o teu sopro divino, a gente passa a viver sozinho. E aí passa a viver sozinho nesse mundo falso que ele criou. E esse mundo falso que ele criou, ele traz o quê? Toda hora para ele estar fazendo barulho e você tá acreditando e vendo que ele está ali. Ele traz para você tudo quanto é conflito, os problemas. Ele começa a lhe torturar, ele começa a lhe punir, ele começa a lhe cobrar, ele começa a lhe comparar. Tudo o que você vai se comparar com os outros comprou, você não comprou, os outros estão fazendo, você não está fazendo, os outros já têm resultado, você não tem, o que é que você está fazendo, o que é que você possui, e tudo, então você precisa possuir mais, porque senão você não é o que você está pensando que é, então você vai viver um desespero na sua vida, você vai passar a vida realmente desesperado, para depois descobrir que aquilo ali não te levava a lugar nenhum, tá? Porque não era para viver aquilo. Então, se tivermos esse autocontrole, que é comandar aqui, controlar esse pensamento, se tivermos o autocontrole mental, vamos viver um estado de quê? O estado da plenitude, da paz, da completa unidade, comigo, contigo, com os outros. É comigo, contigo, convosco, bem. É todo mundo sendo um só. Você vai viver essa plenitude. E vivendo essa plenitude, você também vai estar em plenitude com o universo, você vai estar em plenitude com Deus. E fazendo isso, você vai eliminar essa tarefa aí de pensar desordenada, que vai trazer só aflição. A vantagem de tudo isso é você tirar essa desordenação da cabeça, essas coisas desordenadas, tirar tanto sofrimento, tá? O controle da mente põe fim nos conflitos. Se eu chego e eu controlo a minha mente, todo o conflito interno que eu tinha, eu resolvo. Então, quando aquela ansiedade que tira a respiração, você começa a ter taquicardia, você começa a suar, parece que você vai morrer, tudo isso passa. Por quê? Porque você sabe agora, você está controlando os seus pensamentos. Controlando os seus pensamentos é você quem manda na parada. Ele vai, quando você manda, você põe, toma conta aqui, controla a sua mente, os conflitos externos também se acabam. Por quê? Porque aí você vai, se o conflito era com seu sogro, com a sua sogra, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu patrão, você tem como controlar, por quê? Porque o conflito vem, é externo, meu amor, mas você, antes do conflito exigir de você uma resposta, você tem o poder do controle. Você tem aqui a boa vontade, o direito de escolha. Eu escolho dar a resposta que eu quiser. E eu só respondo até se eu quiser. Você pode chegar com o que você quiser. Ainda ontem a gente falava numa live com o Peter, né? Você chega aqui como um carteiro, trazendo a mensagem, trazendo o presente, trazendo o que você quiser. Se eu não quiser receber, o que é que você faz com ele? Você tem que voltar com ele. Então, esses conflitos externos que vêm, você tendo o controle dos seus pensamentos, que você não faz nada sem antes você pensar, você não precisa estar reagindo.
Você vai ser aquela pessoa que vai ter a responsabilidade de dar a resposta coerente que você quer dar, para você depois não pedir desculpa, para depois você não se arrepender. Você vai ser essa pessoa que se autocontrola. Autocontrola o quê? A única coisa que você controla é você. A única coisa que você controla, se você quiser, é você. E aí, se você controla você, se você controla os seus pensamentos, como é que você não controla a realidade que você vive? A realidade que você vive é feita por você. Se você criar problema, é você que vai resolver. Se você meter os pés pelas mãos, não adianta você só dizer, se justificar, mas foi porque me provocaram. Sim, lhe provocaram, mas lhe obrigaram? Não. Então, você fui obrigada porque foi... Não, você não tem o controle, tá? Então, quando eu controlo aqui essa mente, eu controlo, eu tenho controle dos medos, eu tenho controle sobre as coisas externas, e aí isso vai me libertar principalmente da escravidão mental. Essa escravidão aí que eu sem querer, eu já estou pensando, eu me libertando dessa compulsão mental aqui, que eu pensando demais, eu não consigo parar de pensar por um segundo, por eu não parar de pensar por um segundo, como é que eu crio alguma coisa que eu desejo? Se a minha mente está ocupada, como é que eu encontro o poder que há dentro de mim se a minha mente está ocupada, às vezes com besteira, com coisa de, sei lá, de novela, de filme, de não sei o que. Poxa, tu está ocupando todo o teu poder, toda a tua energia que você tem com uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida. Tudo isso parte de onde? De você ir de novo para a primeira lei, né? Você vai lá e define o propósito, para que é que você serve nessa vida. Você veio para aqui, para cá, para quê? Então você cria algo que você vai fazer, e aí você vai pegar todos esses pensamentos, tudo que você precisa para você criar a realidade, selecionando o que você está pensando, o que você realmente quer, tá? O segredo de tudo isso, para a gente se encaminhar para o fim, o segredo de tudo isso está onde? O segredo está em conseguirmos nos dissociar. Se você conseguir se dissociar da sua mente, então é aquela história de alguém dizer assim, olha, onde você está aí agora, me ouvindo, o que é que você está fazendo? Saia, deixe você fazendo o que você está fazendo e pegue quem pensa sobre você e saia do seu corpo e veja o que é que você está fazendo. Então isso é você dissociar, se é o seu eu sair para ver o que o seu corpo está fazendo. Então você pode fazer isso aqui também com o seu pensamento, tá? O segredo está em se a gente conseguir dissociar-se da mente, desse movimento constante que faz acreditar que você é o que ele diz que você é. Então, para você fazer isso, você vai começar a ver que ele cria, a mente não gosta de coisa nova, então ele cria um rótulo para tudo. Ele cria um rótulo, ele julga, ele já sabe tudo. Então você diz, ele já sabe o nome, ele já sabe a cor, ele já sabe não sei o que, ele já sabe o cheiro. Então tudo já sabe, não precisa de mais nada. Parece que tudo é feito em série, né? Não quer saber de mais nada. Por quê? Porque ela tem preguiça. Tudo que você for perguntar, a resposta já está pronta. Tudo que você quiser realmente saber de alguma resposta, quando a mente lhe der a resposta, não aceite 10 antes. Faça a pergunta de novo, faça a pergunta de novo. Quando ela estiver cansada, a mente pronta estiver cansada, a falsa mente estiver cansada de lhe dar resposta, a mente verdadeira, o seu eu verdadeiro, a sua inteligência infinita vai aparecer e vai lhe dar a resposta que você está procurando. Se você fizer perguntas e a pergunta já vir de imediato, descarte 1, 2, 10, que aquilo ali já está preparado, tá? Por quê? Porque ela rotula, ela sabe a resposta que você quer. A mente, ela tem o conhecimento. E conhecimento, é poder, com sabedoria é que vira realmente o que tem que ser feito. Então, quando a mente, ela conhece tudo, só que ela só te trouxe até ali, é tudo passado. Você não vai para lugar nenhum montado em cima do seu passado. O seu passado só serve para te trazer até aqui. Para frente você vai ter que descobrir algo novo. A mente não gosta disso, tá? Então a mente, ela cria imagens, palavras, conceitos, tudo que nós vemos, tudo que nós fazemos. Isso como se fosse através de um véu. Então ela já tem, eu tenho aqui, ó, eu estou usando 2 graus para perto. Então essa aqui é a minha lente. Tudo que eu vejo por essa lente. Se eu não ver com isso aqui, eu vejo embaçado. Então, quando eu me identifico com os meus pensamentos, eu me identifico aqui com os meus moldes mentais, eu vejo desse jeito, eu vejo aquilo que eu estou vendo pelos meus moldes mentais. Aquilo pode não ser a realidade. Então, eu começo a viver. Eu começo a fazer tudo e eu fico bloqueada para ver coisas novas. Eu fico bloqueada para ver realmente quem você é, para ver realmente como é que as outras pessoas são. Aquilo que eu sei de mim, eu estou falando de mim. Por que a gente fala assim, está usando a própria régua? Porque é só aquilo que a gente conhece, tá? Então a gente fica aqui separado tanto da nossa essência quanto da essência das outras pessoas. Você começa a fazer julgamento, você julga todo mundo porque você vive daquele jeito.
E aí você não acessa mais as coisas genuínas, a alegria genuína, o amor verdadeiro, né? Por quê? Porque você está ali olhando pelo véu e aí fica separado de todas as coisas belas, de todas as coisas que é essencial, que é essência divina em nós e nos outros. Então, por isso que a gente sofre, por causa desse sentimento de isolamento, porque o eu que eu criei de mim não é o eu que o Senhor criou. Então, eu estou separado dele, porque eu estou falsa, eu estou falsificada, eu estou me identificando com uma ideia que eu penso que sou aquilo. Isso é complicado, cara, mas a gente vai ter que entender isso de uma vez por todas, porque tá todo mundo com a consciência adormecida, tá? Quando nós pensamos que o que mais temos de importante é o pensamento, não conseguimos entender que assim como as células, esse exemplo que o Jacob trouxe foi chocante, porque ele fala assim, por que a humanidade está adoecida? De pensar. E aí a gente pensa que pensar é o meu maior ativo, é a melhor coisa do mundo, porque eu penso muito bem. Você pensa, mas você não tem qualidade de pensamento. Então nós estamos doentes porque a gente pensa, e a gente pensa demais. Você vai pegar quem está com depressão, você vai pegar quem está com ansiedade, você vai pegar quem está com síndrome de pânico, você vai pegar quem está com as fobias, é porque está pensando demais. Mas a gente só pensa mais o que não presta. Ou nosso, ou do futuro, ou ficou preso no passado lá com alguma coisa que não prestou. Então, quando nós pensamos que o que mais temos de importante é o pensamento, nós não conseguimos entender que assim como as células que se multiplicam desordenadamente, sem respeitarem o corpo como um todo, aquela multiplicação desordenada vira doença, e vira doença feia. Com o pensamento é a mesma coisa. Se eu estou pensando numa atividade, o barulho é demais, eu estou correndo o risco de adoecer com doenças mentais. Por quê? Porque eu não estou dando conta de cuidar do todo, da tríade, corpo, alma e espírito. Só um está ali fazendo o que quer. Então é onde a alma, é onde a mente toma conta. A alma toma conta de tudo, toma conta do espírito, toma conta do corpo. Onde é que essa alma vai te levar? Se ela não tem, ela não foi feita para isso, tá? Então, todo esse cuidado a gente precisa ter. Deixa eu ver o que a Carlinha colocou aqui. Nós vemos o mundo com o filtro de crenças que temos. A forma como vejo algo talvez não seja como você vê. Porque a maioria das vezes as crenças nos limitam de ter uma visão ampla e clara de cada situação, né? Sim, e assim como essas crenças, que a gente quer botar a culpa em tudo por causa das crenças, essas crenças são aquilo, você só precisa tomar consciência. Você tomar consciência dessas crenças que estão lhe limitando. Tá, e aí? Agora você já tem consciência, acabou. Tudo na vida é você buscar a sua consciência. Porque se você cria-se mais um paradigma, cria-se mais uma crença, que se eu tirar aquelas crenças, tudo vai se resolver. E não é bem assim. Você precisa mesmo descobrir a força que tem dentro de você, capaz de dar conta de qualquer coisa. Então você vai buscar na sua essência a sua força, o seu eu verdadeiro. Tudo é na essência. Você tem que dominar isso. Então, as 16 leis do sucesso. E os 7 hábitos eficazes para o sucesso, a gente teve, e eu entendi por que é que ele faz isso, e eu fiz a mesma coisa. Se você dominar, principalmente ali, os 3 hábitos, primeiro, você não tem mais depressão, você não tem mais ansiedade, você não tem mais nada. Por que você não tem? Porque você vai descobrir o caminho para você curar tudo. Acabou a história de viver pela personalidade, de viver por gatilho, de viver procurando o botão mágico. Você vai fazer passo a passo e acabou, já é. Mas já é mesmo, tá, Carla? Então é assim, essa história da gente, as crenças limitantes nos limitam. Então eu já sei disso. Quais são elas? Eu sou limitada porque eu não tenho um certificado. Então vai lá e resolve. Eu sou limitada porque eu nasci em tal lugar. Muda de lugar. Eu sou limitada por isso. É autorresponsabilidade. É você quem faz, tá? Van, seja bem-vinda. Eu não vi você chegar, viu, Loura? Top. Seja bem-vinda. E a Lei coloca, somos adultos e agora é com a gente. Perfeito, bem. Agora é com a gente. Só que assim, eu não tô brigando, nem tô dizendo que isso não existe, tá, gente? Eu só tô dizendo que a gente fica agarrado de novo a uma outra crença ou agarrado de novo aos bloqueios. Eu estou bloqueada por isso, eu estou bloqueada por aquilo, então você já tem consciência. Vai lá e desbloqueia. Vou lá como? Minha filha, a realidade é outra. Você quer parar onde? Não, mas aí se eu comprar um curso, se eu chegar alguém e me desbloquear, seria tão fácil assim? Você acha mesmo que ia ter gente que tem dinheiro
E tem outros querendo vender. Onde é que está o botão mágico? Não ia lá e que desbloqueava, plugava com os bonequinhos. O negócio é mais embaixo, é tudo com você. É você com você agora. Você pode não estar preparada para dizer assim, eu quero botar os peitos e vou. Aí eu não tenho essa pessoa para mim dizer assim, como é que eu boto os peitos? Aí sim vai ter um profissional, uns, né, que vão estar ali vendendo para você mais os gatilhos mágicos e outros que vão dizer assim, minha irmã, você pode não conseguir nada, porque tudo que eu vou lhe dizer é você quem vai fazer. Vai fazer? É papum. Ou faz ou então vai ficar assistindo os outros, né? Querida, muito bom te ouvir. Menina, chegou no momento bom, né? Vou fazer essa dica na crise de ansiedade. A qual? Nem lembro mais, o Ismene, a de respirar? Ou a de você ter a consciência, né? A ansiedade, gente, nada mais é do que você ficar preocupado com algo que você não sabe nem se vai acontecer. Então só se prende nesse momento. Olha, uma crise de ansiedade forte, de matar, a pessoa pensa que vai realmente morrer. Ela sente tudo que uma pessoa que está tendo um infarto, ela está sentindo também. Ela está sentindo o coração, ela está sentindo a dor, ela está sentindo tudo. Ela está sentindo a falta de ar. Por quê? Porque a ansiedade é tanta que quanto mais ela pensa que vai morrer naquele momento por aquilo, mais ela tranca. Então o que é que a gente faz com uma pessoa que já está quase morrendo? Joga a bicha no chão, deita no chão, mas deixa no chão mesmo onde tiver. Taca as costas no chão duro, que é para sentir o chão. Sentir o chão, sentir a energia do chão, porque ali também ainda vem a força da natureza. Senta esse gelado aí, filha. Tô sentindo, tô. Então se já tá sentindo, já tá esquecendo a mente. Tá? Agora respira. Respira para quê? Para levar oxigenação pro cérebro, porque o cérebro vai morrer. Então o cérebro que não quer morrer, o que é que ele vai fazer? Vai fazer você ficar mais ansiosa ainda querendo buscar oxigênio. Só que tu não sabe, esqueceu até como respira. Então faz a pessoa respirar, mas respira profundamente, entope tudo de oxigênio. Sentiu o chão? Sentiu. Olha para um lado, olha para o outro. Sabe o seu nome? Sabe. Sabe o que é isso aqui? Isso aí tá pronto, já está consciente. Já passou, viu que não é disso que vai morrer. Então agora vai, para de botar band-aid e vai descobrir o que é que está te trazendo tanta ansiedade. E aí é partir, tudo é a gente quem resolve, tá? Então, quando a gente está aqui identificado, né, com essa história aqui, o segredo é a gente se dissociar da mente, se dissocia, se afasta do pensamento, tá? Tô pensando, tô. Mas quem é que está pensando isso que está pensando? Porque quem está pensando não sou eu. Esse pensamento chegou aqui, não foi nem eu que criei. Ele já chegou aqui. Então o segredo está: consiga se dissociar da sua mente. Sair desse movimento constante que faz acreditar que somos o que ele disse que a gente é. É ele quem cria rótulo para tudo, julgamento para tudo, é ele quem sabe tudo. Cria imagens, palavras, conceito e tudo o que vemos. Fazemos isso como se fosse através de um véu. Tudo já está definido, bloqueamos a nossa capacidade de conexão com a essência divina que está em nós, de amar as coisas, de ver todas as coisas com amor divino, com a paz e com a alegria. Esse véu nos separa de nós, dos outros, da natureza, nos separa da beleza de tudo e surge em nós esse sentimento de isolamento, porque o nosso mundo não é desse jeito. O mundo que ele apresenta para mim é o mundo das aflições, o mundo dos problemas, o mundo das comparações, o mundo do medo. Então, que mundo é esse? Não foi esse mundo que Deus criou, mas foi esse mundo que o meu falso eu criou para eu poder ficar aqui conectada com os pensamentos que ele está trazendo, tá? A Van coloca: observar a nós mesmos como espectador é um bom exercício. Não é verdade, Van? Você sai dali. Então, quando você sai dali, você se pergunta. E tem mais uma coisa, viu? Quando nós pensamos que o mais importante é esse pensamento aí, nós não conseguimos entender que assim como as células que se multiplicam, essas células se multiplicam causando doença. E o pensamento, a mesma coisa. Por isso que a gente tem que se livrar, né, disso. O nosso pensamento, em comparação a toda a consciência, o todo. Eu tenho um pensamento. Eu tenho a mente que tem ali aquele pensamento, tá? Isso é apenas uma pontinha dessa inteligência infinita que há na gente e que a gente deixa de estar usando porque a tagarelice da outra não permite que ela apareça. Então, tudo que é nobre, como a beleza, o amor, a alegria, a serenidade, paz interior, tudo surge num ponto além dessa mente, além desse pensamentozinho. É como colocar, e aí ele trazia um exemplo muito bom, que ele colocava uma caneta. Eu vou colocar o meu dedo, né? Colocava uma caneta. Se você colocar a caneta, você colocar o dedo assim perto de você, parece que isso aqui é do tamanho do mundo. Ele tampa a sua visão, parece que isso aqui é muito grande. Só que se eu afasto
e eu olho de fora, eu vejo que existe todo um mundo ao redor desse dedo, ao redor dessa caneta. Então, do mesmo jeito é o pensamento, do mesmo jeito é a mentalidade. Quando você se afasta e viu, você vai ver o tamanho daquilo que está ao redor de tudo. Você vai ver a toda a área, né? A tua visão vai se expandir mais. Então, aquilo que você estava pensando em relação ao todo é muito minúsculo, tá? Deixa eu ver o que você coloca aqui ali. Por isso que devemos estar atentos sem nós o tempo todo. Atentos em nós o tempo todo, exatamente. Tudo é sobre você. Passamos a perceber o vasto campo, né, que há em relação a essa comparação. E tudo o que tem depois desse dedinho que está ali na frente, isso aqui sim seria a inteligência infinita, tá? É a nossa relação da mente, da consciência com a mente. Então o todo seria a nossa consciência e a mente seria aquele pontinho ali de nada. Tudo que realmente tem valor vem da consciência. E tudo que vem da mente é escassez, é sofrimento, é identificação, é a necessidade de se preencher. Porque a bicha, ela quer se preencher tanto, ela quer mostrar para você que ela tá ali, que ela tem que estar presente. É aquela criança chata que você se enjoa de ver só ela perto dos pais e os pais não saberem o que fazer com ela. E ela chama a atenção do mundo inteiro, né? Porque ela quer chamar a atenção. Então, bem assim é o falso eu, tá? Esse pensamento, essa mentalidade. E esse é o despertar da consciência, né? Em que 95% das pessoas estão imersas, vivendo o mundo da inconsciência e por isso vivem identificadas com a mente. Acham que elas são o que elas pensam, acham que elas são a mente. O pensamento, os pensamentos involuntários na nossa cabeça sempre estão nos levando para o passado ou para o futuro, mas vai estar sempre nos roubando a mágica de viver esse momento. Você nunca vai conseguir viver um segundo atrás do que já passou e você não consegue levar a sua vida, o seu corpo. Eu fiz uma live um dia, foi um site muito grande, onde eu nem me lembro como é o nome dessa live, tá lá, salva, depois eu vou achar. Esteja onde o seu corpo está. Acho que é esse o tema da live. Esteja onde o seu corpo está. Você não é um anjo, você não é só um corpo. Deus já tinha feito tudo e aquele corpinho lá lindo, aquele boneco, eu imagino que o barro seria quase uma porcelana, porque feito pelas mãos de Deus, aquela coisa linda, inanimada, enquanto Deus não pegou e não soprou vida. Então você não é apenas esse boneco. E você também não é apenas essa vida que está aí precisando de um corpo. Então esteja onde o seu corpo está. E depois dele ter soprado vida, foi que também a mentalidade, os pensamentos, os sentimentos, a alma entrou. Aquele bonequinho, depois que a vida divina, eterna, entrou nele, foi que ganhou uma alma vivente, tá? Esse bonequinho lindo, top, extraordinário, feito por Deus. Seja bem-vindo, Alisson. Esse bonequinho lindo, top, feito por Deus, ele estava lá inanimado, tudo feito, tudo bom. Deus estava dizendo, tudo era bom, tudo era bom. Quando ele fez, depois que fez, e ele não fez só porque ele chamou, vamos fazer a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, quando ele fez e ele sopra, aquele bonequinho ganha alma. Então, eu estou cansada de dizer aqui para vocês, esteja onde o seu corpo está. Se o seu corpo está, ele está precisando da sua alma. E a sua alma está precisando do seu espírito para poder estar comandando. Só o seu espírito é o único que tem a capacidade de se conectar com tudo aquilo que está fora de verdade, né? Porque a gente está aqui no mundo da matéria. Então, fora da matéria eu tenho um mundo exterior. Mas fora ainda desse mundo exterior, fora do meu corpo, eu ainda tenho um mundo fora desse natural, fora desse material. Então, eu tenho o mundo do sobrenatural. O único que se comunica com o mundo do sobrenatural é o espírito. Para trazer para quê? Para poder estar trazendo para essa alma. A única que consegue sair do natural e também do sobrenatural é a alma. E o seu corpo não consegue acessar nada disso. Ele come do que os outros dois trouxerem. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa despertar. A gente precisa ter a nossa consciência acordada e saber que nós não somos só corpo, nós não somos só alma, nós não somos só espírito, tá? E que esses pensamentos, eles são involuntários mesmo na nossa cabeça. E sempre vão estar nos levando para o passado e para o futuro, roubando da gente o momento presente. Na hora que você passar desse mundo para melhor, né? Porque você não vai morrer, você não vai se acabar, não. Sua vida não se acaba. Sua vida é aquele sopro que entrou naquele bonequinho. Ele saiu de um lugar e vai voltar para o mesmo lugar. Então, no dia que você for voltar para esse mesmo lugar, você vai voltar no agora.
Tudo que você for fazer vai ser agora. Então, viva o seu agora da melhor maneira possível, tá? A nossa mente, ela é apenas uma coletora. Ela coleta dados. Ela fica só coletando dados. Tudo que já existe, tudo que alguém já fez, tudo que alguém já postou, tudo que alguém já disse, tudo que alguém está ensinando. E por isso, Carlinha, que a gente vai fazendo aí um monte de paradigma, um monte de crença limitante. Por quê? Porque tudo está escrito em algum lugar. Se você não souber selecionar, se você não selecionar de quem você está aprendendo, e, né, você vai colocando ali como verdade absoluta, você vai eternizando isso aí também. Golf Marx, seja bem-vindo, tá? Ou bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Vocês estão entendendo? Então, a nossa mente, ela é uma coletora de dados. Ela não gosta de criar nada novo. Ela é o próprio conhecimento. Ela é identificada com conhecimento. E conhecimento é passado. Conhecimento, você não tem como dizer que você sabe que isso aqui é um copo se você não já soubesse. Alguém já disse que era um copo. Você só aprendeu porque alguém já disse. Tá? Então, ela não gosta de nada novo. E aí, se ela não gosta de nada novo, como é que fica o nosso campo de criatividade? Se nós viemos aqui para estar criando o mundo que a gente está e está deixando ele sempre melhor para os que estão chegando. Você chegou e encontrou um mundo feito, mas você não vai parar, não vai ficar só desfrutando dele, que ele também se acaba. Então, a gente está aqui sempre para estar colaborando, prosperando, multiplicando. Essa é o nosso papel, a nossa função. Então, você chega aqui, se a sua mente não gosta de criar nada novo, o que é que você vai fazer novo? O que é novo mesmo criado por você? Ou você só está vivendo sempre daquilo que já lhe deram, daquilo que estão fazendo, mas você não junta tudo e você coloca na sua mentalidade, encara aquilo e diz, putz, é isso já é você. Se você pegar tudo que eu estou dizendo, se você traduzir tudo que eu estou dizendo e você for contar para outra pessoa, você já conta com o seu jeito, já é algo novo. Você já vai dizer para os seus, perto dos seus, e fazer acontecer perto dos seus, tá? Então já é algo novo. Faça alguma coisa nessa vida, porque nós estamos aqui para isso, tá? Vamos começar, e esse é o último convite, a gente começar a observar a voz na nossa cabeça, né? E aprender a dissociar-se dela, afastar-se dela, sem se identificar. E observar a qualidade dos pensamentos que a gente está tendo, né? Por quê? Porque eu vou pegar esses pensamentos que eu estou tendo e vou selecionar eles e vou usar toda a força para usar no projeto que eu fiz. Que projeto? Aquele que era o propósito definido. A primeira lei das 16 do sucesso. Então, ter o teu propósito definido. Seja bem-vinda. Eu nunca soube como é que é, desde ontem. Angino. Deve ser isso, né? Anginoni. Hilda. Vou chamar de Hilda, tá? Já tenho uma amiga Hilda, então vou chamar de Hilda. Não sei, meu amor. Coloca traduzida ali que o Instagram acaba com a minha vida, tá? Então, hoje nós falamos da 8ª lei do sucesso, autocontrole. A maioria das coisas a gente termina. Nossa, Maria, você me deu um insight. É pra isso. É novo. Tem que ser novo, tá? Entrou, saiu de mim, eu já encontrei em algum lugar. Você vai pegar, você vai transmutar, você vai fazer do seu jeito, tá? Mas a gente precisa ter o cuidado com esse pensamento, né? Passar a pensar sobre o que realmente a gente quer colocar no nosso propósito de vida. Você fez o seu propósito. Então, a gente até esboçou ali, como o Jacob ensinou, né? Fazer o seu primeiro esboço e depois você melhorar para ter o seu propósito. Todo mundo vive correndo atrás de um propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Se você não tiver um propósito definido, você vai ficar rodando sem sair do lugar, tá? Isso a gente tem que fazer com cuidado. Por quê? Porque este livro é fantástico, né? Muito bom, viu? Seja bem-vinda, a casa é nossa, tá bom? Quando a gente começa a querer parar de pensar, quando eu não quero mais me identificar com o meu pensamento, eu tenho que tomar cuidado para eu não estar identificada com o falso eu, a gente tem que ter o cuidado do quê? Porque se eu trouxe e disse que a mente, ela só se identifica com o que ela conhece. Seja bem-vindo, meu top líder, amo sua vida, viu? Doutor Marcos Viana, seja muito bem-vindo. Então, se eu não quero mais me identificar com aquela ideia que eu estou pensando sobre mim, que eu penso que eu sou aquilo, só que a mente, ela além de só trabalhar com o que ela conhece, ela não gosta de nada novo, ela rotula tudo, ela já julga, ela faz tudo por você. Então você faz uma pergunta, ela traz logo a resposta imediata, que é para poder você não ter tempo nem de pensar. Fiz uma pergunta, eu sou religiosa, então eu fiz uma pergunta para Deus, eu preciso da resposta, a mente vai trazer 10 respostas para você, não aceite nenhuma, porque aquilo ali é criação dela. Eu preciso.
Se você deixar ela se cansar, o subconsciente vai lhe dar. A sua inteligência infinita, o que está dentro de você, a sua sabedoria divina, vai vir. Mas você precisa tomar cuidado. Quando eu não quero mais me associar com os meus pensamentos, com aquilo que é falso em mim, porque é o que está identificado com os conhecimentos, o que é que eu tenho que fazer? Se ela é quem julga, se ela é quem condena, se ela é quem me compara, quando eu me identificar, e eu me identifico muito, eu estou ali aí e penso assim, né? Ai, bate aquele negócio, eu falo assim, olha, safadinha, né? Já tá querendo me boicotar. Eu já estou de novo deixando ela me dominar, porque eu tô criando um outro falso para matar aquele, para poder bater na cabeça daquele. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado, porque a mente julga, ela pune, ela diz que tá certo ou tá errado. Se julgamos o próprio pensamento, então nós já estamos dando serviço de novo para a própria mente. E aí a consciência fica onde? Ela nunca consegue aparecer, porque antes dela aparecer, a tagarela já está pulando na frente dela. Você nunca consegue fazer uso da sua consciência, da sua sabedoria. Cara, Deus te deu sabedoria, te deu faculdade mental, e a gente não consegue usar essa inteligência infinita, porque a tagarelice da mente tá ali. Então, consciência, o meu todo, a minha inteligência infinita, minha mente, os pensamentos que querem que eu me identifique com eles. E para provar que eles são de valia e eles são tudo aquilo que eles estão dizendo que eu sou, é que eles me trazem um mundo de desmantelo, um mundo de desespero, um mundo de comparação, um mundo de julgamento, um mundo de sofrimento, um mundo de medo, que me jogam ou para o passado para eu poder realmente me identificar, ou me jogam para o futuro para eu poder realmente ficar ali desesperada. E aí, quanto mais eu fico naquilo, mais eu me identifico com ela, tá? E que a gente possa não desanimar. A princípio, nós vamos ter poucos momentos de consciência. Isso é um treino. Você tem que estar o tempo todo treinando ser você quem escolhe a qualidade dos pensamentos que você quer. É você quem vai conhecer você, olhar para dentro de você, é autocontrole. Então é você quem vai controlar isso aqui, é você quem vai ver que devagar você vai assumindo o comando da mente. Você não vai ser o cavaleiro que vai ter um cavalo montado na sua cabeça, na sua cacunda para você puxar. Não é a alma quem tem que liderar você. A sua alma, a sua mente, ela tem que ter cabresto. E a gente via os mais velhos dizer assim, para a alma, cabresto curto. A gente nunca entendia o que era isso. Porque as pessoas davam ali as coisas uma migalha. Hoje você tem que entender. Você não é um ser apenas espiritual, você também não é um ser apenas material. Você é um ser completo, você é trino, é corpo, alma e espírito. Onde cada esfera tem poder e usa esse poder da melhor maneira possível. Não se compare, não interessa que os outros achem que o seu poder é isso aqui ou que o dos outros é muito grande. Vai viver a sua vida, vai cuidar da sua missão. Tem uma parte aqui nesse mundo que só você domina, só você comanda. E só você tem um poder que está sentado em cima deles esperando para explodir. Ou você vai explodir, vai se explodir, né? Vai se explodir com esse poder, ou esse poder precisa ser uma explosão mesmo para poder acontecer, tá? Então não deixe que a mente nos use, porque isso cria uma energia negativa. E essa energia negativa que a gente cria, seja ela sentimental, emocional ou espiritual, sempre vai estourar no seu corpo. O seu corpo, coitado, é um escravo. Todo mundo quer bater no corpo. Não bata no coitado, não. Porque ele não tem acesso às informações que a sua mente tem e que o seu espírito tem. Ele é apenas um cavalo, que os outros dois faz dele o que quiser. Eu não gosto que as pessoas batam no corpo, não gosto que as pessoas batam na mente, eu não gosto que as pessoas batam no espírito. Tem que bater, bate em todo mundo e educa todo mundo, porque Deus dá a capacidade, Deus dá. Se você futucar, se você pesquisar em todos os lugares, vai ter informação. O que a gente às vezes não quer, trabalho para isso. Não quer ficar ouvindo uma voz aveludada dessa, cara. Que para mim chegar e trazer um conteúdo desse, ficar 1h e 22 minutos aqui com vocês, quase sem respirar, eu já estudei umas 5. Para cada dia de live, vai embora 3, 4, 5 horas. Aí alguém vai dizer assim, mas para quê? Para mim. Para mim. Primeiro para mim. Depois... Como eu não sou tão egoísta, eu divido com todo mundo. Josane Jesus acabou de chegar. Deixa eu ver quem tá aqui para poder dar um beijo aqui bem especial, né? O assunto de hoje, tá, gente? Era esse, fazer como diz os meus irmãos maravilhosos, né? Os irmãos evangélicos, né? Até aqui me mandou o Senhor. E amanhã me manda de novo, tá? Mas eu nem olhei qual era a nona lei, tá? Não me preocupo muito com isso, que ainda tem amanhã para eu estudar. Mas eu tô aqui te ouvindo, viu?
Alisson, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos todos, tá? Flávio Bonassi, acabou de chegar, chegou a tempo de tomar um beijo, viu, meu irmão? Vou deixar, como sempre, a live salva, né, para quem quiser aproveitar. Desculpa a hora, cheguei agora de Santos, né? Chega tarde, né? Mas tá bom. A de hoje também, Ju, foi sobre autocontrole. Sobre autocontrole a gente falou muito ali sobre a mentalidade, né? O controle dos nossos pensamentos, né? Vou ver gravada. Beba água, Maria. Vou beber que eu esqueci ali, olha. Ó. Então, gente, nós já, para não ficar muito longa também, porque eu tenho corrido para ver se essas lives não ficam longas, e eu queria estar entregando a 16ª amanhã, imagina, eu tô na 9ª, mas tá tudo certo. Na outra semana, né, a gente vai ter já as meninas, as donas da, tá? As donas da dessa próxima semana, cara, vai abalar Bangu, vocês que se cuidem, porque o negócio vai pegar pegado, tá bom? Beijo no coração de todos, até amanhã, quinta-feira, né, se Deus quiser e Ele quer. Se por aqui tiver, a gente vai fazer de novo um regaço para poder a gente estar acordando, tá? Acordando a sua mentalidade melhora o seu mundo no seu lugar e melhora o meu mundo de onde eu estiver. Porque a gente contribui para um mundo melhor para todos, tá bom? Beijo no coração. Fica com Deus, tá?